Lei N. 11.473, de 10 de maio de 2007. A cooperação federativa no âmbito da segurança pública. União poderá firmar convênio com Estados e Distrito Federal para executar atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. A cooperação federativa compreende operações conjuntas, transferências de recursos e capacitação e qualificação de profissionais, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A cooperação federativa, caráter consensual, é desenvolvida sob coordenação conjunta da União e ente conveniente. Atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e patrimônio. Policiamento ostensivo. Cumprimento de mandados de prisão. Cumprimento de alvarás de soltura. Guarda, vigilância e custódia de presos. Serviços técnico-periciais, qualquer modalidade. Registro e investigação de ocorrências policiais. Segurança dos grandes eventos. Inteligência de segurança pública. Coordenação de ações e operações integradas de segurança pública. Auxílio em catástrofes ou desastres coletivos, inclusive reconhecimento de vitimados. E apoio em conservação e policiamento ambiental. A cooperação federativa no âmbito do Ministério da Segurança Pública. Também para fins de apoio administrativo e projetos na área de segurança pública. Os ajustes deverão conter, essencialmente, identificação do objeto, identificação de metas, definição das etapas ou fases de execução, plano de aplicação dos recursos financeiros, cronograma de desembolso, previsão de início e fim da execução do objeto, e especificação do aporte de recursos, quando for o caso. A União, por intermédio do Ministério da Justiça, poderá colocar à disposição dos Estados e Distrito Federal, em caráter emergencial e provisório, servidores públicos federais, ocupantes de cargos congêneres e formação técnica compatível, para a execução do Convênio de Cooperação Federativa, CIONUS. A cooperação federativa no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública será desempenhada por militares dos Estados e Distrito Federal e servidores das atividades fim dos órgãos de segurança pública, do sistema prisional e de perícia criminal, dos entes federativos que celebrarem convênio, se forem insuficientes os convênios entre a União e entes federados. Para suprir a previsão do efetivo da Força Nacional de Segurança Pública, FNSP, e, em face da necessidade de excepcional interesse público, as atividades poderão ser desempenhadas em caráter voluntário por militares e servidores das atividades fim dos órgãos de segurança pública e órgãos de perícia criminal da União, Estados e Distrito Federal com inatividade há menos de 5 anos, reservistas que serviram como militares temporários das Forças Armadas e são reserva há menos de 5 anos, nos termos de convênio entre Ministério da Defesa e Ministério da Justiça e Segurança Pública. Militares, servidores e reservistas serão mobilizados na FNSP, no mesmo posto, graduação ou cargo que exerciam quando estavam no serviço ativo. Aplica-se às hipóteses em que a condição de inatividade não tenha ocorrido em razão de doença, acidente, invalidez, incapacidade, idade limite, aposentadoria compulsória, licenciamento ou exclusão a bem da disciplina, condenação judicial transitada em julgado ou expulsão. Aos militares, servidores e reservistas aplica-se o regime disciplinar a que estão submetidos nas respectivas instituições de origem. Anualmente, será realizada a previsão do efetivo da FNSP pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com prioridade para a convocação, na seguinte ordem: militares dos Estados e Distrito Federal e servidores das atividades fim dos órgãos de segurança pública, do sistema prisional e de perícia criminal, dos entes federativos que celebrarem convênio, voluntários que já possuírem o curso de formação da FNSP na data de publicação desta lei, militares e servidores das atividades fim dos órgãos de segurança pública e órgãos de perícia criminal da União, Estados e Distrito Federal com inatividade há menos de 5 anos, reservistas que serviram como militares temporários das Forças Armadas e
são reserva há menos de 5 anos, no Ministério da Defesa e da Justiça e Segurança Pública. Convocação dos voluntários. Por processo seletivo cujos critérios serão definidos em regulamento. Os militares e os servidores mobilizados para a Senasp, inclusive para a FNSP, poderão permanecer por no máximo 2 anos. Prorrogável por ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, mediante anuência específica do respectivo ente federado conveniente. A permanência, até o dia 31 de janeiro de 2020 dos reservistas temporários das Forças Armadas que, na data da publicação desta lei, estiverem mobilizados pela FNSP, está condicionada à previsão orçamentária do efetivo da FNSP, anualmente, com prioridade de convocação e situação definida por regulamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os integrantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, FNSP, Secretaria de Operações Integradas Departamento Penitenciário Nacional, que venham a responder a inquérito policial ou processo judicial em função do seu emprego nas atividades e serviços imprescindíveis, serão representados judicialmente pela Advocacia Geral da União. A mobilização para a FNSP dos reservistas temporários das Forças Armadas será restrita àqueles com mais de 1 ano de serviço militar e menos de 9 anos de serviço público atenderem às demais condições estabelecidas por esta lei e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A eventual prorrogação de sua permanência na FNSP só será concedida se não implicar estabilidade. Despesas com convocação e manutenção dos reservistas serão custeadas com dotações orçamentárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos termos do convênio com o Ministério da Defesa, no período em que integrarem os quadros da Força Nacional de Segurança Pública. O disposto no inciso 2º do caput do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, aplica-se aos militares da reserva remunerada dos Estados e Distrito Federal que exerçam cargo ou função em gabinete militar, casa militar ou órgão equivalente dos governos dos Estados e Distrito Federal. Art. 6. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para os integrantes de órgãos referidos nos incisos I, e VV do caput do art. 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública, FNSP, servidores civis e militares dos Estados e Distrito Federal, que participarem de atividades de convênio de cooperação, farão jus ao recebimento de diária paga na forma do art. 4º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991. Art. 4º correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos órgãos interessados, consoante se dispuser em regulamento, as despesas de deslocamento, de alimentação e de pousada dos colaboradores eventuais, inclusive membros de colegiados integrantes de estrutura regimental de Ministério e das Secretarias da Presidência da República, quando em viagem de serviço. A diária será concedida aos servidores, enquanto mobilizados no programa da FNSP, para deslocamento da sede, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional não será computada para efeito de adicional de férias e do 13º salário, nem integrará salários, remunerações, subsídios, proventos ou pensões, inclusive alimentícias, custeada pelo Fundo Nacional de Segurança Pública e, excepcionalmente, a conta de dotação orçamentária da União. O servidor civil ou militar vitimado durante as atividades de cooperação federativa, bem como o policial federal, o policial rodoviário federal, o policial civil e o policial militar, em ação operacional conjunta com a FNSP, farão jus cado de invalidez incapacitante para o trabalho, indenização de R$ 100.000. Caso de morte, dependentes recebem mesmo valor. A indenização correrá à conta do FNSP. As indenizações não excluem outros direitos e vantagens previstos em legislação específica. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Federal, para atender às necessidades do programa da FNSP, 9 cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores das, sendo 1 das 5, 3 das 4
5 das 3